mais uma lição a ser ministrada hoje, dia 30 de novembro de 2023, essa pré-aula, né? Desde já, felicitando aí a todos os evangélicos, feliz dia do evangélico, o Senhor abençoe grandemente a sua vida espiritual, sua família, enfim, que haja prosperidade em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Então, essa pré-aula, porque a lição será dia 3 de dezembro, domingo, não é? Porém, hoje é quinta-feira, dia 30, dia do Evangelho. A última aula foi ministrada a lição de número 9, que veio nos falando sobre a igreja e o sustento missionário. E hoje, a lição de número 10, o desafio da janela 10 por 40. Então fica aí até o final do vídeo, está uma bênção aí essa lição, esse trimestre aí, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, até os confins da terra. Então é o tema aí desse quarto trimestre de 2023. Então é um tema não muito abordado, né? Um tema bastante diferente, né? Então vamos lá. O textuário diz o seguinte: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Verdade prática, a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, desde já, deixa seu like, compartilha esse vídeo, principalmente deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Inscreva-se no canal, é muito importante para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e assim possa indicar para outras pessoas. E assim você estará trabalhando comigo, né? Me ajudando a trabalhar para o reino de Deus, ok? Cooperando assim com esse canal. Então, coopere, ok? Então, vamos lá. Desafio. Desafio é a palavra-chave da nossa lição. O que é desafio? Desafio são pelejas, são obstáculos a serem transpostos, a serem encarados e vencidos, ok? Então, como se fala, né? Por exemplo, é um desafio fazer a faculdade, é um desafio fazer o vestibular, é um desafio encarar aquela multidão, né? Daí por diante. Então, desafio é algo, alguma adversidade, alguma dificuldade que precisa ser transposta, que precisa ser vencida. Então, por quê? Nós vamos aqui no contexto aqui da lição, ok? Temos o porquê disso aqui, porque essa palavra desafio, porque janela 10 por 40 são países difíceis de entrar no evangelho, muitos nem permitem entrar o evangelho, não permitem entrar missionários, então há muita dificuldade, existem muitas pessoas aqui, milhões de pessoas que ainda não ouviram a pregação do evangelho. Então, vamos lá dar continuidade a esta lição importantíssima. Vamos lá. Tema missiologia, né, que é o estudo de missões, que é o tema desse quarto trimestre que nós estamos estudando. Vamos lá. Leitura bíblica. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no seu e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então temos aí a introdução, que nos diz o seguinte: na lição desta semana vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, do 10 ao 20, percebemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Tópico 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, do 10 a 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios capítulo 6, versículo 11. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nesta peleja. Subtópico 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão, que é a verdade, couraça, que é a justiça, sapatos, prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, escudo que representa a fé, ok? Por isso lá está escudo da fé. Capacete, que é a própria salvação. E a espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal, Efésios 6,12. Então aqui já deixou bem claro que Paulo, fazendo uma descrição de um soldado muito bem armado, um soldado romano, com todas aquelas armaduras, ele agora usa como metáfora para explicar o quanto nós cristãos precisamos estar preparados, tomando posse de todas as armas espirituais, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa batalha é espiritual. A nossa luta é contra o diabo. Então, daí, precisamos estar revestidos de poder, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes e em condição
de nos defender e de fazer a obra de Deus com excelência. Então ele diz aqui, enfrentando a batalha espiritual, no subtópico 3, da janela 10/40. Então, o que é a janela 10/40? São países, conforme disse anteriormente, fechados ao Evangelho. Vamos prosseguir aqui. É uma batalha espiritual, na atualidade, denominada janela 10/40. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações, marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 milhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Então já vemos aí a dificuldade de se pregar o evangelho nesses lugares. Então daí precisamos orar, precisamos contribuir, e aqueles que têm o chamado para ir às missões, atravessar fronteiras e a outros países, que possam ir pregar o evangelho. Então nós vemos aqui as formas de ir nesses lugares difíceis, não é? Muitas das vezes através da ação social, através de uma profissão e profissionalmente, porque a maioria, muitos desses países, não se pode entrar lá como missionário, mas a pessoa consegue entrar lá humanitariamente, consegue entrar lá profissionalmente. Tópico de número 2, principais desafios da janela 10/40. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10/40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, neste lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10/40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12, Romanos 8, do 35 ao 39. Subtópico 2, o desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 10/40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 e 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 10/40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo,
da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10 por 40. Então, o que é a janela 10 por 40? Países que compõem a janela 10 por 40. Então, nós temos aqui na própria revista um retângulo, ainda que imaginemos uma janela como se ela fosse quadrada ou quase quadrada. No desenho aqui ele coloca um retângulo. E aqui estão vários países. E na lista desses países, quando a gente pesquisa, né? Estão, por exemplo, China, Coreia do Norte, Índia. Então, são vários os países. Então, nós temos aqui Arábia Saudita, tem Níger, né? Nigéria. Nós temos muitos e muitos países aqui, como o Irã, por exemplo, vários e vários países, Arábia Saudita e Catar, né? E muitos deles aí que dificultam muito, Sudã, e daí por diante. São muitas e muitas nações, muitos países aqui que compõem essa janela 10 por 40, onde há uma dificuldade enorme para se pregar o evangelho nesse continente, nesses países aqui, ok? Então, vamos prosseguir. Falamos aí sobre os desafios no tópico 2, e agora vamos aqui para o tópico de número 3. Estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Orando pela janela 10 por 40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países para a evangelização mundial. Outro assim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Subtópico 2. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo, isso é, da igreja de Cristo, né? Corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho, conforme estamos falando aqui no decorrer da lição. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então nós temos aí na Bíblia 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18, Romanos 12, 20, Filipenses 2, 4, Tiago 1, 27, do 14 ao 17. Tiago 2, 27 nos fala sobre que a verdadeira religião é fugir da contaminação do mundo e visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Então está nos falando sobre santificação, como está escrito em Hebreus 12, 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Então fala do amor a Deus, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos.
Então, por isso ele diz que a verdadeira religião é essa, não é? É fugir da contaminação do mundo e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, isso quer dizer praticar boas obras, ok? Então, para isso, se tem uma porta aberta, né, através da ação social. Mostrando que o principal aqui é visar a pregação do Evangelho, né? Pois a Bíblia diz que a salvação é pela graça, né? Não pelas obras. Porém, muitas das vezes essas obras elas vão facilitar o acesso para que haja a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Subtópico de número 3. A ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus disse isso aí em Mateus, capítulo 9, no versículo 12, que os sãos não precisam de médicos, os que estão sarados, mas sim os que estão doentes. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 10/40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Então, a facilidade para se entrar através dessa profissão. Por isso, existe aí entidades que trabalham nessa questão aí, formando médicos missionários para entrarem nesses países aonde há dificuldade, há barreiras para o Evangelho de Jesus Cristo. Então a pessoa entra como profissional e através da profissão a pessoa acaba tendo facilidade para pregar o Evangelho. Então precisamos usar das estratégias para ganhar almas para Jesus, para evangelizar o mundo. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 10/40. Então, existem aí convenções, igrejas que trabalham nesse sentido. Então, isto é muito bom. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Então, vamos lá para a nossa conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 10/40? O comentarista está fazendo um questionamento, uma pergunta. Quem pode evangelizar os povos da janela 10/40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele à medida que vocações são descobertas. Haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, as 3 formas de fazer missões, conforme já falamos, né? Falei em lições anteriores, aqueles que não podem ir, né? Que são os pés que vão, quão suaves os pés daqueles que anunciam a paz, que anunciam o evangelho, que anunciam boas novas, não é? Dita pelo profeta Isaías, também por Paulo aos Romanos, capítulo 10, ali a partir do versículo 17, vai nos falando sobre isso, sobre a pregação do evangelho.
Mas nem todos podem ir. Aqueles que não podem ir, mas podem orar. Você tem orado por missões transculturais? Temos orado por esses países aqui, que está na janela 10x40? Precisamos orar, para que portas sejam abertas, não é? Para que Deus quebre os ferrolhos, as cadeias, não é? E assim, os missionários que já estão lá possam ter êxito, porque a perseguição ali é ferrenha. Quando pegos, muitos podem ser torturados, podem ser até mortos e presos, não é? Então precisamos orar pelos missionários, pelas pessoas, pelas vidas que estão nestes lugares, que estão cegos espiritualmente, ok? E também, todos quanto têm condição, precisam também contribuir financeiramente para que esses projetos vão avante, para esses projetos irem adiante e as igrejas consigam enviar esses missionários, né? As convenções, as igrejas consigam enviar esses missionários para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, principalmente inscreva-se no canal, a sua inscrição, o seu like, a sua interação com o canal é muito importante, ok? Para que haja crescimento do canal e almas sejam alcançadas aí, o YouTube facilite aí, transmita o vídeo para outras e outras pessoas em nome de São Jesus. Semana que vem, se Deus permitir, lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Então será a próxima lição. Mais uma vez, feliz dia dos evangélicos e que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.